Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Fire Talk. O nosso convidado de hoje é filósofo formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na última convenção de jovens ele foi nomeado e consagrado diretor regional de jovens, onde hoje ele lidera um movimento chamado Clube Santo. Vem pra cá, Miqueias! Fala, Miqueias, bem-vindo, cara. É um prazer receber você aqui no Fire Talk. João. Prazer é todo meu, irmão. Essa ideia nova aí do Clube Santo, a gente sabe que é uma releitura de algo que já aconteceu, que já existiu. A gente quer que você fale um pouco pra gente o propósito do Clube Santo original e em seguida o que foi, ou melhor, o propósito do Clube Santo atual e em seguida o que foi o Clube Santo original. Cara, a sua pergunta, ela é importantíssima porque em nenhum momento a gente está propondo o encontrar ou produzir algo novo. Na verdade, é algo muito importante para o nosso tempo, e aí você que está assistindo, eu quero te fazer pensar, é que a gente está vivendo numa época em que se busca muito coisas novas, e o novo está se tornando um objeto de desejo das pessoas, né? Todo mundo quer o celular novo, as pessoas desejam ter o carro novo, e o novo é buscado sem nenhum precedente, né? As pessoas estão buscando o novo e o novo está se tornando esse objeto de desejo. Só que a gente, como cristão, precisa ter consciência de que nada do que Deus possa fazer hoje está desprendido daquilo que Ele já fez no passado. E a gente quer muito levantar essa bandeira olhando lá para o século XVIII, quando John Wesley e seus amigos, mais especificamente, né, Carlos Wesley e George Whitefield, se reuniam na Universidade de Oxford. Eles eram acadêmicos, estudantes, eles se reuniam para estudar, para ler Bíblia, não só ler Bíblia e orar, mas eles também estudavam juntos, textos clássicos da academia. E esses amigos, que ali reunidos para orar metodicamente, ou seja, no mesmo horário, ali eles estavam, eles recebiam apelidos pejorativos, né? O pessoal zoava eles, né? E existiam 3 apelidos principais. O primeiro deles, metodistas, né? Nós somos Igreja Metodista Wesleyana. O segundo deles, Traças da Bíblia. E também Clube Santo. Então, esse grupo que nasce, ele nasce com essa sede, com essa fome, de não apenas alimentar a sua vida espiritual por meio da busca da oração, mas também através do conhecimento. E esse conhecimento das Escrituras e também conhecimento de maneira geral. Né? Não havia no Clube Santo, vamos dizer assim, esse espiritualismo. Né? Havia um interesse por saberes e por conhecimentos que são necessários para que nós, como cristãos, sejamos esclarecidos. Né? E o que nós, com esse nome, Clube Santo, queremos? É porque a gente percebe que aquela reunião na Universidade de Oxford foi onde começou algo que impactou a história da Inglaterra. A Inglaterra estava vivendo um momento de crise, né, por conta dos acontecimentos históricos, Revolução Industrial, as condições de trabalho eram desumanas, a miséria estava aumentando, a violência estava aumentando, e havia um cenário bem parecido com o nosso cenário atual. Pois é, cara, pois é. E muitas vezes, como igreja, a gente olha para o cenário e a gente se pergunta, como é que a gente resolve esse cenário? Ou qual é a posição da igreja? E sabe, cara, e aqui eu quero jogar aqui um sal, um tempero. Muitas vezes a gente, no nosso tempo, está querendo resolver com caneta de político problemas que só podem ser resolvidos através da graça de Deus. Uau. A gente acreditou nesse mito, nesse conto. E a gente está querendo promover como igreja algo que somente a graça pode promover. E foi isso que o metodismo fez na Inglaterra. Através do metodismo, houve uma memória, uma transformação do contexto da Inglaterra. E nós, como Clube Santo, nós queremos ser isso, cara. Eram jovens que, ao olhar humano, não tinham nada para fazer de relevante para o seu país. Começou lá dentro. Nós, como Clube Santo, queremos ser influenciados por isso, cara. A gente não quer perder a esperança de que, assim como eles foram usados, nós também podemos ser. Assim como eles foram usados para transformar o seu contexto, nós queremos ser usados para mudar o nosso contexto. É isso. Amém. A nossa ideia é basicamente parecida, porque uma coisa que o Fire Movement traz com muita expressão
é o desejo de ser relevante em todo tempo, em todo lugar. Não só nos templos, não só nas nossas reuniões. Quando a gente olha para a história do Clube Santo, como você falou, a gente vê jovens que tinham a sua fé muito bem posicionadas dentro das universidades. Hoje, no Brasil, eu fiz uma pesquisa, são 1.200 campos universitários e 1.200 campos universitários e 180 mil escolas. Você acha que uma nova geração pode se levantar para fazer a diferença dentro das escolas e dentro das universidades do Brasil? Porque a gente acha muito que o avivamento está restrito aos templos, mas se Deus quiser, Ele pode fazer dentro dos campos, dentro das escolas. O que você pensa sobre isso? Na verdade, cara, isso é porque você falou uma coisa muito interessante, né? A gente tem uma ideia de avivamento que está muito restringida ao ambiente eclesiástico, né? A igreja. Isso é um problema porque avivamento para a gente, cara, se transformou em evento. Então, essa associação entre evento e avivamento tem corrompido a nossa própria compreensão sobre avivamento, cara. A gente não consegue entender o que é. Então, assim, há certas iniciativas de busca por avivamento, mas que você vê que, na verdade, está marcando em uma agenda aquilo que não pode ser agendado, cara. Quando a gente olha, por exemplo, a experiência, vou citar duas aqui, para poder nortear aquilo que a gente é como wesleyano, né? Duas experiências. A primeira é de Atos capítulo 2, o grande paradigma do avivamento pentecostal, né? Da experiência pentecostal. O que o texto diz? E de repente... Ninguém estava esperando. De repente, eles só estavam fazendo aquilo que sempre faziam. E de repente, aquela experiência espiritual aconteceu. John Wesley, no dia 24 de maio, ele não queria estar onde esteve. Ele não queria ir na reunião dos moráveis. Ele foi meio contra gosto, ele não estava muito afim de ir. Mas chegando lá, ele viveu a experiência do coração abrasado. Então, são experiências que elas são espontâneas. Não podem ser programadas. Exato. A gente não pode tornar em um evento aquilo que, na verdade, só pertence à vontade de Deus e Ele faz quando quer, na maneira que quer, só que a gente quer tornar em um espetáculo, cara. E o problema é quando o avivamento se transforma num espetáculo. E o que isso tem a ver com a questão das universidades? É porque quando a gente torna o avivamento num espetáculo, a gente não consegue pensar como que esse avivamento poderia chegar nesses ambientes. E quando você fala de universidade, cara, isso toca muito meu coração, né? Eu estou há 6 anos em um ambiente universitário. E, assim, é notório que muitas vezes a gente critica, né? Existem pais cristãos, e assim, eu até quero levantar essa questão aqui. Existem pais cristãos que estão desejando proibir seus filhos de frequentar ambientes universitários por conta da ideologia que lá existe. E, assim, isso é uma preocupação até louvável. Mas uma coisa que eu quero colocar aqui para que a gente pense, que a gente reflita é o seguinte. Nós somos igreja. Por que existe tanta ideologia e por que existe tanta doutrinação nesses ambientes? É porque o espaço não estava sendo ocupado por quem deveria estar ocupando, que somos nós. O ambiente estava vazio. Alguém chegou a estabelecer uma cultura. Primeiro. Exato, e algo até que o pastor dessa igreja, o pastor Aguinaldo, diz e que marcou muito a minha vida quando eu ouvi falar, é que aquele que se antecipa, governa. Então, é justamente isso. Então, a gente precisa reconhecer que a universidade é um campo missionário, cara. Existe alma para ser ganha lá. E não é nesse tipo de debate onde a gente quer resolver com canetada política que a gente resolve. A gente só vai resolver com demonstração do fruto do Espírito e através de um avivamento genuíno. É isso. Amém. A próxima pergunta era justamente isso. Como se manter firme diante das ideologias malignas que têm invadido as universidades do Brasil? Ou seja, hoje a universidade é um grande campo de protesto para a liberação de drogas, é um grande lugar para se protestar sobre a legalização do aborto, é um ambiente propício, digamos assim, ao homossexualismo e a essas práticas pecaminosas. Como um cristão que chega na universidade deve se posicionar diante disso? E a primeira coisa, não querendo responder no seu lugar, mas eu acho que despido de qualquer preconceito, antes de tudo. Cara, a sua pergunta... Eu estou sempre elogiando as suas perguntas porque realmente elas estão me surpreendendo, assim, de tamanha importância, sabe? E às vezes a gente não tem uma oportunidade como essa, de se posicionar a respeito desses assuntos, cara. Eu diria, João, que nós,
vamos nos manter firmes na medida em que Jesus for o nosso referencial. Jesus, ele sabia ser o que ele era, ele não abria mão daquilo que ele era, independente do contexto onde ele se encontrava. Ele era julgado pelos fariseus por comer com pecadores. Ele estava entre eles. Porque a identidade de Jesus não estava condicionada, não dependia do lugar onde ele frequentava. Então, Jesus, ele se mantinha íntegro naquilo que ele era, independente do lugar e independente da circunstância que estivesse acontecendo. Ele foi íntegro, inclusive quando foi tentado no deserto. Ele estava com fome e Satanás disse, olha, se tu és filho de Deus, se você é aquilo que o Pai diz ao teu respeito, então transforme essas pedras em pães. E aí Jesus se manteve íntegro. A gente precisa entender que o cristão ele precisa ser íntegro àquilo que Jesus foi. E como é que a gente tem acesso a isso? Através de uma educação cristã pautada nas Escrituras. Não tem jeito. Essa questão que você falou é muito importante. Eu ouvi uma frase falando sobre isso, ou li em algum lugar, dizendo que Adão cedeu às tentações no paraíso, mas Jesus se manteve firme no deserto. Ou seja, não tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com a pessoa. Isso é muito interessante que você falou. Bacana, irmão. É isso. Agora, pulando para uma parte um pouco mais descontraída da nossa entrevista, a gente vai para um quadro chamado Eu Nunca. Miqueias, esse quadro é o seguinte, eu não sei se você já acompanhou outros vídeos nossos, mas é basicamente o seguinte, eu vou fazer afirmações e, por exemplo, eu nunca, e se você realmente nunca fez aquilo, a gente pula para a próxima, mas se você já fez, você vai chupar um limão. Meu Deus do céu, vamos lá, cara. Tem bastante limão aqui, né? Esse aqui não é tudo para mim, não, né? Não. A primeira afirmação é, eu nunca deixei de ofertar na hora do culto para comer no final na cantina. Já fez isso, Miqueias? Cara, olha só. Eu não me lembro. Mas conhecendo o meu estereótipo, né, minha forma física... Entendi. Eu te confio que talvez, mas eu não me lembro. Então como é que faz quando a gente não lembra? Então a gente pula. Então a gente pula. Vou te dar essa. Então beleza. Eu não me lembro, não. Eu nunca faltei assim, EBD. de intencionalmente, né? Assim, Sim. eu vou deixar Eu tenho de até ofertar... dinheiro aqui, mas eu vou investir na obra de outra forma. Entendeu? E não, cara, peraí. Essa frase me lembrou uma situação. Não. A tua frase ativou dentro de mim. Lembrou que tá no altar da igreja, né? E não pode cara, dar não, aquele mas migué. Essa frase me lembrou da experiência, sabe? Investir de uma outra forma. Eu vou estar ajudando de outra forma. Então rolou. Mas e você? Eu também participo? Então tá bom, eu já algumas vezes. Tá pensando o quê, Eva? Eu já fiz isso. Contribuí e tive um retorno, não é assim que a gente pensa? Que é isso, cara? Esse limão tá muito ruim, velho. Tá diferenciado. Nunca faltei EBD só pra dormir. Filho de pastor, né, cara, Miqueias? isso não, velho. Filho de pastor. Faltar pra dormir, não. Poxa, só eu, então? Confesso que às vezes poderia até ter vontade, mas assim, acontecer... Não aconteceu, não. Então não precisa, não. Essa experiência de Wesley foi libertadora, né? Quando eu descobri que o dia da experiência dele, do coração abrasado, ele não queria estar no lugar onde ele estava, e ele foi sincero ao dizer, então isso foi libertador para mim. Então, assim, eu confesso, às vezes até sem vontade. Tive vontade, mas estava lá. Eu nunca faltei ensaio, mas participei na hora da apresentação. Ou da adoração, ou do momento, enfim, como vocês preferirem. Não foi no ensaio, mas no dia estava lá. Ah, cara, isso já aconteceu. Então pode chupar um limão aí. Eu também várias vezes. Eu nunca saí para passear no meio da pregação só porque estava chata. Peraí, mano. Vamos lá. Como é que é? Eu nunca saí... no meio da pregação para passear só porque a palavra estava chata.
Lembrando que não pela palavra de Deus, né, Miquel? Mas talvez pela forma como estava sendo executada. Vai ser capa do Voz Wesleyana. Não tem a sequidão? Uhum. A sequidão é isso aqui. É. Então, seca de um jeito. Vai ser capa do Voz Wesleyana. Diretor de jovem e adolescente dizem que saem do meio da pregação porque tava chato. Gente, Aconteceu. Né? Acontece algumas vezes. Acontece. A última é: eu nunca preguei a mesma palavra em 2 lugares diferentes. Cara, eu vou chupar uns 3 limão aqui. Isso acontece, irmão. Isso acontece. Mas, assim, quando eu comecei a exercer esse tipo de ministério, da pregação, eu tinha um certo preconceito com isso, né? Não, você tem que buscar sempre o novo. Né? Mas se a gente for levar em consideração essa questão do sempre o novo, a gente vai começar a cometer alguns erros. A gente vai começar a querer ver até coisas que o texto não diz, apenas para poder dizer novidades, né? E assim, uma das maiores fontes de heresia é justamente essa onda de querer pregar o que as pessoas... Exato. Aquilo diferente. Que ninguém nunca pregou. Né? Então... Daí nascem... Na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo um pouco desses preconceitos. Né? E agora, com base nisso que você falou, por querer criar um novo, acabam surgindo heresias, a gente vai para um quadro chamado Verdade ou Heresia? Deixa eu tirar o limão aqui pra gente nem olhar mais pra isso, que tá horrível. Amém, cara. Amém. Que bênção. Esse quadro é um pouco mais polêmico. Eu vou ler aqui pra você algumas mais polêmico citações. Do que eu confessar que eu saio. Ou que eu já saí. Melhor, eu saio não. Já saí. Algumas citações de personalidades do mundo gospel. E aí você vai me dizer se concorda com isso, se isso é uma verdade, ou se você discorda e é uma heresia. Caraca, bacana. Bem? Vamos lá. E aí, o que acontece? À medida que você for concordando, a gente vai dar os créditos para quem falou a frase, mas se você disser, não, isso aí não tá legal, a gente não vai dizer. Uhum. Até porque a gente não quer arrumar problema. Vamos lá. A primeira frase é a seguinte: quando eu estou no altar, eu me torno a 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Crente disse isso? Tem certeza? Primeiro que 4ª da Trindade já é difícil, né? Pois é, cara, assim, é difícil até identificar por onde começar, né? É uma heresia, né? Além de ter uma pretensão, né, de se colocar no lugar de Deus, enfim, né? É uma incompreensão linguística, né, cara? Uhum. Você é 4 de 3, né? Quem quis isso se deu mal, né? Se você é o 4 de Lúcifer. 3... Pois é. Não, e ser 4 de 3 é não ser nada, né? Não dá, então... A segunda citação é a seguinte: um cristianismo radical é a única maneira de viver um cristianismo real. Ou você se entrega por inteiro ou não entrega nada. Essa pode ser analisada por parte, né? Porque... Cara, essa pergunta não. Essa frase é uma frase muito bacana, porque ela se relaciona ao compromisso do discipulado de Jesus, né? Jesus, ao chamar, ele não diz assim, vem cá que eu vou ensinar vocês a negar o seu eu. Jesus não diz isso. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o negar a si mesmo não é algo que pertence ao processo, é algo que pertence ao início. Qual é o grande problema da caminhada cristã de muita gente? É que está deixando para fazer no meio aquilo que deveria fazer no começo. Meu Deus. Então, sem cristianismo radical, não existe cristianismo nenhum. Ou se entrega por completo ou nem vem, cara. É isso. Né? É o começo. O pré-requisito. Lucas 5, né? Os discípulos deixaram tudo e o seguiram. Sem exceção. Perfeito. A terceira frase é a seguinte: se Deus estivesse no controle de tudo, não haveria coronavírus. Rapidinho, deixa só eu dar os créditos da primeira frase, porque como foi uma verdade, quem disse foi o Teófilo Hayashi. Theo Hayashi.
E essa terceira frase é: se Deus estivesse no controle de tudo, não existiria coronavírus. Cara, eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, né? Eu sei quem é o autor dessa frase, tá? Eu te conheço. Eu te conheço, Filisteu. Mas assim, brincadeiras à parte, esse tipo de posicionamento é muito sério, principalmente considerando o autor dessa frase, né? Que é um cara que é referência para muito jovem, é seguido por muita gente. É uma celebridade, né? Das redes sociais, enfim. E por que não dizer do mundo gospel, né? É um cara que encontrou espaço e muitos ouvidos para o ouvirem, né? Essa frase ela é problemática. Na verdade, ela tem uma relação com um problema muito sério que todo cristão deve lidar, que é o fato de que se Deus é bom e poderoso, por que existe o mal? Né? E isso gera conflito na cabeça de muitas pessoas, porque muita gente pode pensar isso. Né? Exato, João. Assim, e na verdade, o meu ramo, a minha vida, né, eu tomei a decisão de dedicar minha vida a estudar filosofia, né? Eu dediquei já 6 anos aí e já pretendo dedicar mais 4. E nenhum problema filosófico é maior do que esse, no que diz respeito à fé cristã. Né? Você tem várias formas de argumentar contra a fé cristã. Existem argumentos como argumentos cosmológicos, argumentos ontológicos, mas o pior deles é o argumento moral, né? Porque lida com sofrimento. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que ele não impediu que um mal acontecesse comigo? Né? E aí existe uma linha teológica que tenta resolver esse problema. E ele diz assim para a pessoa: o problema é que Deus é só bom. Ele não é todo-poderoso. Então, ele até queria fazer algo, mas como ele não está no controle de tudo, ele até queria fazer alguma coisa em relação ao coronavírus, mas ele não pode. Não pode. Ele é bom, mas não tem poder sobre isso. Exato. E assim, o fundamento dessas afirmações é algo que em teologia a gente chama de teísmo aberto, que é a ideia de que quando Cristo se fez carne, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, então ele abriu mão dos seus atributos. Então ele entrou na história e ele perdeu como se hoje ele já não tivesse mais a sua onipotência. Ele não tem. Ele decidiu se entregar ao tempo. E o futuro agora é desconhecido por ele. Por isso que essas frases são possíveis. Né? Então Deus ele é só bom, mas ele não é todo poderoso. Quando o ensinamento da Escritura ela é clara a respeito dessa relação. Nós não sofremos porque Deus é fraco. E ele não pode impedir o mal. Nós sofremos porque nós cremos num Deus que ele é tão poderoso para fazer com que até o mal coopere para o meu bem. Então, glória a Deus. Essa é a verdade bíblica sobre a existência do mal e a bondade de Deus. Uau. Muito bom, Miqueias. Uma última frase desse mesmo autor é... Desse mesmo autor. No lugar de Adão, Jesus também comeria o fruto. No lugar de Adão, Jesus comeria o fruto. Com todo respeito ao que eu vou falar agora, existem heresias, existem erros teológicos, né? E os erros teológicos a gente não considera bem uma heresia, é apenas uma perspectiva que a gente não acha certa. Mas existem heresias, que é o quê? A heresia é uma distorção da verdade, é quando você distorce. Mas existe uma coisa que não é nem erro e nem heresia, que é só maluquice. Essa frase é uma maluquice. Na verdade, ela é uma maluquice porque você não encontra nenhuma racionalidade. Porque o que ele quer ensinar com isso? Que Jesus pecaria, no mínimo, né? Você tem, ao mesmo tempo em que você deprava a imagem de Jesus, você exalta a imagem do homem. Porque o homem, quando erra, só reproduz um erro que o próprio Deus cometeria. Então, assim... É como se ele estivesse querendo justificar o homem pelo que cometeu. Não, isso não é tão grave assim, porque Jesus nem o próprio faria Deus isso. condena. Nem o próprio Deus condenaria. Agora, se o próprio Deus cometeria a mesma coisa, que sentido teria em tirar o homem do jardim? E aí o pecado deixa de ser pecado, se torna algo elogiável. Porque é algo como se um ato heróico de Adão
Eu comi isso por Eva, para eu não deixar ela errada sozinha, então eu me envolvi no erro dela. E aquilo que deveria ser reprovável, como o próprio Deus reprovou, que é uma desobediência, se torna algo elogiável e até heróica, né? Ele foi heróico. Porque o que Jesus faz pela igreja é um ato heróico. Ele deu a vida por amor. O que Adão fez não é heroísmo, é pecado. Isso é uma maluquice. É uma maluquice. Chamar de heresia é um elogio. Vamos agora para um quadro chamado Curiosidades. Miqueias, a gente já está chegando quase ao final dessa entrevista. E esse quadro a gente trouxe ele para o nosso formato, que é para mostrar um lado mais pessoal da sua vida. Bacana. E algumas loucuras. Legal. A gente quer começar perguntando qual é a primeira lembrança que você tem da vida? Cara, a primeira lembrança que eu tenho da vida... Assim, olhando para a minha infância, eu consigo me olhar claramente brincando de Power Rangers dentro da minha casa. Eu acho que assim, a lembrança assim, mais antiga que eu tenho. É de eu sozinho, porque eu sou filho único. Então, eu sozinho ali, imaginando que eu era um Power Ranger. Acho que é isso. Que profissão você nunca levaria jeito? Cara, a profissão que eu nunca levaria jeito, cara, acho que eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu acho que uma profissão que eu nunca levaria jeito... Caramba. Vamos lá, eu acho que eu não seria polícia, não, cara. Eu não acho que eu não aguentaria a adrenalina daquilo, não. Pressão psicológica, né? Cara, eu acho que... E esse lance de ter a vida de alguém na sua mão, né? Claro que os médicos também têm, né? Mas esse contexto, né, é muito complicado. Eu acho que eu não conseguiria me imaginar tendo uma vida tranquila comigo mesmo, tendo esse tipo de ofício. Que evento histórico você gostaria de ter presenciado? Em toda a história da humanidade, se você pudesse escolher qualquer um, qual seria? Cara, tem um evento, que na verdade é um evento bíblico, né? Que é quando Paulo prega no Areópago, né? Quando ele prega em Atenas. Para mim, assim, eu queria muito testemunhar isso, porque primeiro eu acho o sermão de Paulo fantástico, né? Paulo, ele demonstra ali um autoconhecimento da cultura grega, porque eram os ouvintes dele, né? Então, Paulo conhecia os seus ouvintes e por isso soube pregar de uma forma tão excelente, né? Então, isso é até um ensinamento, é algo que eu trago até para mim, sabe? Eu preciso ter um conhecimento sobre qual é o homem do nosso tempo, quais são as demandas do homem do nosso tempo, do homem moderno. Para pregar uma palavra aplicável, né, para esses dias. Exato, porque a excelência do discurso está aí. É quando a mensagem ela se apresenta como uma resposta às necessidades do ouvinte. É isso. Excelente evento. Se pudesse ser qualquer personalidade por um dia, quem você escolheria ser? Cara, uma personalidade que eu gostaria de ser, pelo menos por um dia. Cara, eu acho que eu queria ser Agostinho, filósofo, Agostinho de Hipona. Eu pensei que fosse Agostinho Carrara. Agostinho Carrara. Tem muita gente que até pensaria isso por causa das blusas que eu gosto de usar, né? Mas o Agostinho, filósofo, é considerado o maior filósofo e teólogo da história da igreja, depois de Paulo, né? Eu tenho uma grande admiração pelo seu pensamento, então eu acho que eu gostaria de ser um pouco o Agostinho. Se você pudesse selecionar uma frase para que colocassem na sua lápide. Cara, a frase, eu acho que é uma frase que eu gostaria até de montar aqui agora, assim. Eu tento pensar numa frase de alguém, mas assim, eu acho que uma frase que eu gostaria que estivesse na lápide é uma frase que fizesse as pessoas pensarem, né, sobre o que é morrer. E, na verdade, a frase seria algo assim, né? Se você quer aprender a viver, jamais se esqueça que um dia morrerá. Porque o maior equívoco daquele que vive é esquecer da sua finitude, é esquecer da sua mortalidade.
é esquecer que a qualquer momento... E eu acho que o tempo em que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia, de coronavírus, é um despertamento justamente para a nossa fragilidade enquanto ser humano, o que revela a nossa dependência de Deus, cara. Então, acho que é isso. Muito bom. Eu quero pedir para os voluntários aplaudirem ao Senhor pela vida do Miqueias. Miqueias, muito obrigado, cara. Foi um prazer te receber. Valeu, irmão. A gente está junto. Clube Santo e Fire Movement. É isso aí. Fique agora com o louvor regional.